obrigada, Senhor. Obrigada pelo teu fogo santo nesse lugar, Pai. Oh, querido, fecha teus olhos, levanta as tuas mãos. Adora Ele. Ele é digno de toda adoração. Ele é digno que você levante as suas mãos. Amém? Pai, eu te agradeço por cada vida aqui presente, Pai. Eu te agradeço por cada vida que está aqui, Pai. Cada vida que está nos assistindo, Pai. Cada vida que vai assistir essa mensagem, não sendo hoje, Pai. Muito obrigada, Pai. Nós nos rendemos a Ti. Nós nos assentamos aos Seus pés, Pai. Para ouvir de Ti, para receber de Ti, da Tua palavra, Pai. Encontre em nós, Pai, corações mansos, humildes, ensináveis, Pai. Corações abertos para receber o que o Senhor já fez. O Senhor já deixou proposto na mesa para nós, Pai. Obrigada, doce Espírito Santo, por revelação. Revelação, Pai. Pai, eu posso falar para eles, mas é você quem revela, Pai. Eu te peço, Pai, revelação no espírito dos meus irmãos hoje, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Nós reverenciamos a Sua palavra. Nós reverenciamos a Sua presença nesse lugar. Em nós, Pai. Muito obrigada. Quão doce é a Sua presença. Oh, Pai, muito obrigada pelo que o Senhor vai fazer nessa noite. Pai, eu te louvo. Eu te agradeço. No nome de Jesus. Quem quer comigo diz amém. Amém, amém, querido. Pode tomar seu assento. Obrigada, equipe de louvor. Aleluia. Paz, queridos. Paz também para você que está nos assistindo aí na internet. Quero fazer novamente convite para vocês que estão nos assistindo. Quando vocês puderem, venham estar aqui presencialmente, preencher essas cadeiras. Nós temos provado, culto após culto, de uma unção diferente, unção fresca a cada culto. E eu quero convidar você também, que não tem vindo nas quintas-feiras, venha nas quintas-feiras. Olha o que nós temos provado nas quintas-feiras. Tem sido bênção atrás de bênção. Tem sido uma bênção, amado. Então, faz um esforço. Se você pode estar aqui na quinta-feira à noite, venha estar com a gente. Os cultos de orações têm sido maravilhosos. Amém? Aleluia. Então, vamos para a mensagem. Graças a Deus. Sabe, queridos, eu tenho meditado nesse tema de hoje, que é em Cristo, ainda não está aqui na tela, há algumas semanas. Na verdade, várias, acho que já tem meses que eu estou trabalhando nisso. Em Cristo, em Cristo. E eu tenho ouvido repetidamente ministrações sobre isso, lido sobre isso. E cada vez que eu volto, o meu espírito fica agitado por dentro. E eu me alegro com essas verdades. Porque são verdades que vão ficando estabelecidas, arraigadas em mim, sabe? E eu creio que essa é uma necessidade não só minha, mas de todo aquele que é nascido dele. Nós precisamos entender qual é o nosso lugar em Cristo. Porque se nós falamos que nós estamos em Cristo, somos novas criaturas, nós temos que compreender, e eu não digo compreender só com a nossa mente, mas o nosso espírito, o que isso significa. O que é estar nele? O que é estar em Cristo? E eu diria que eu tenho treinado a minha mente, repetidamente. E provavelmente vocês já me ouviram falar isso aqui, mas eu gosto de todo início de mensagem, de início que eu estou me colocando diante da palavra, me lembrar desse versículo para saber que existe uma maneira correta de se expor à palavra. Eu gosto sempre de ler Provérbios 4, do 20 ao 22, para eu me lembrar que eu não posso, de qualquer maneira, ir para essa palavra. Porque essa palavra, querido, é Ele. É Ele mesmo. Então, sempre que eu vou estudar a palavra, ou que eu venho trazer uma mensagem aqui, eu gosto de ler Provérbios 4:20, porque Provérbios 4:20 diz: Filho meu, atenta às minhas palavras. Tem uma versão, a Nova Almeida atualizada, diz: presta atenção. Amém? Então, é importante a gente pôr atenção. E diz assim: Filho meu, escuta as minhas palavras, presta atenção aos meus ensinamentos. Não deixe que eles se afastem dos seus olhos. Guarda-os no mais íntimo do seu coração,
porque são vida para quem os encontra e saúde para todo o seu corpo. Amém? Tem filho de Deus aqui? Amém? Então, essa instrução é para você. Amém? Ele está te instruindo. Filho meu, presta atenção aos meus ensinamentos. E aqui também fala que essa palavra, ela é vida para quem a encontra. E quem encontra alguma coisa, quem está buscando alguma coisa, não tem uma atitude de tanto faz. Quem está procurando algo, olha com atenção, põe esforço, põe atenção. Não é uma coisa assim de cair no meu colo, tá bom. É diferente, a gente tem que pôr esse esforço. Amém? Salmos 1 também diz que feliz é aquele que o prazer está na lei do Senhor e que nela medita dia e noite. Então, essa repetição é importante, essa meditação é importante. Feliz é o homem que medita nela dia e noite, que pensa nela dia e noite e que se esforça para estar diante dela, estudando dela, absorvendo dela. Efésios 1:17, Paulo ora exatamente isso, para Deus Pai nos dar espírito de conhecimento, de sabedoria, e de revelação, no pleno conhecimento dele. O pleno conhecimento dele. E se você for ver na Bíblia, tem vários versículos que vão dizer em Cristo, nele, dele, no qual, naquele. Tudo isso aponta para Cristo, amém, amado? E é sobre isso que a gente vai conversar um pouquinho hoje. Aleluia. Então, cria expectativa, porque é Ele que vai falar com você, amém? E pode ser algo que nem vai sair da minha boca, sabe? Eu acho isso uma das nuances mais geniais do Senhor, que em uma única pregação, Ele dá resposta para cada um na sua particularidade, que ao dividir, Ele multiplica. Sabe, Deus tem, assim, a lei dele está acima de qualquer lei lógica que se possa pensar. E essa é uma das nuances que eu mais amo no Senhor. A genialidade dele, de à medida que ele nos alcança na nossa particularidade, numa mesma palavra. Amém? Aleluia. Então, abre comigo aí a sua Bíblia física ou no seu aplicativo, mas eu te incentivo a acompanhar. Amém? É importante, e também se você puder anotar, seja no papel ou no seu celular, é importante você anotar. Porque agora a gente lembra fácil quando a gente recebe, né? A gente se empolga, a gente grita, fala aleluia, glória a Deus. Mas daqui a uma semana a gente, o que foi dito mesmo? Não lembro exatamente. Então, assim, quando Deus fala com você, tenha o hábito de anotar. Porque daí você vai lembrar novamente. Opa, eu lembro que eu anotei. Pelo menos isso você vai lembrar. E daí você vai ter lá o seu rascunho, amém? Então, vamos lá para Colossenses. Capítulo 2, eu vou ler os 6 e os 7. Aleluia. Eu estou lendo na Almeida Revista e Corrigida agora. E aqui diz o seguinte: como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, arraigados e edificados nele e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, crescendo em ações de graças. Amém? Eu quero ler esse mesmo versículo para vocês na Bíblia Viva. Também tem disponível ali a versão, já vai aparecer aí para vocês. E agora, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele. Deixem que as raízes de vocês se aprofundem nele e extraiam dele a nutrição. Continuem crescendo no Senhor e tornem-se fortes e vigorosos na fé como foram ensinados. E que a vida de vocês transborde de alegria e gratidão. Aleluia! Aleluia! Queridos, vendo esses dois versículos, a gente entende que Deus nos chama para andar nele, viver nele. E isso não é um chamamento só para quem é ministro da palavra, só para quem é pastor. Ali diz bem no início, como recebestes a Cristo Jesus como Senhor. Esse é um chamamento para todos aqueles que receberam Cristo Jesus. Todos aqueles que receberam a Ele, que são filhos dele, são chamados para viver nele. Viver nele, viver em Cristo. E o que significa isso, amado? Significa não viver mais na sua própria força. Não viver mais na sua própria vontade.
Amém? Nós somos chamados para viver nele. E eu quero que você repare que se você é um filho de Deus, você o aceitou como Senhor e Salvador da sua vida. Existe um senhorio dele sobre as nossas vidas. Então isso aqui não é uma sugestão para você, querido. Isso aqui é um comando do Senhor na sua vida. Ande em mim, ande na minha verdade, ande em Cristo, viva em mim. Essa é a maneira que ele espera que a gente viva. Amém? E no verso ali que a gente leu, na Bíblia Viva, ainda diz assim: deixem que as raízes de vocês se aprofundem nele e extraiam dele a nutrição. Aleluia! Existe uma nutrição, uma força que é dele. Aleluia! Andar nele, viver nele, não é possível na minha habilidade. Não é possível na sua habilidade. É necessário extrair dele para que seja possível viver nele, para que seja possível andar nele, amém? E o versículo diz, deixem, sabe, Deus aguarda que a gente deixe ele se aprofundar em nós e nós nos aprofundemos nele. Sabe, ele aguarda que a gente pare de olhar para nós mesmos, para a nossa capacidade, para a nossa escolaridade, para o nosso diploma, para a sua conta bancária. Ele espera que você pare de olhar para essas coisas e olhe para Ele. Olhe para Ele que já está dentro de você. Se aprofunde nele, em Cristo, que já habita em você. Se aprofunde nessas verdades. E dele, é dele que você vai extrair a nutrição para tudo que você precisa. Amém? E tudo é tudo, querido. O que você precisa? O que você precisa, o que você tem precisado, nele está disponível. Nele você pode. Amém, queridos? Quantos sabem que nele tudo foi suprido? Filipenses 4,19 nos diz isso. O meu Deus, segundo as suas riquezas, não as minhas riquezas, as riquezas dele, em glória, há de suprir em Cristo Jesus todas as vossas necessidades. São todas as vossas necessidades que são supridas em Cristo Jesus. Amém? Aleluia. Abre comigo também em Atos 17, 28. Aleluia. Atos 17, 28. Mais uma vez nós vamos ver essa expressão, nele. Aqui é o discurso de Paulo em Atenas, mas eu quero me atentar nesse ponto que diz assim: nele vivemos, nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Mas esse primeiro ponto ali, nele vivemos, e eu gosto de ler esse versículo, nele vivemos, nele nos movemos e nele existimos. É nele, amado, é tudo nele, amém? Isso tem que estar tão firme em nós, essa consciência tem que estar tão profunda em nós mesmos, que a gente tem que saber, não olhar para si mesmo, e olhar para aquele que habita em nós, amém? Muitas lutas, muitas situações que às vezes a gente tem enfrentado, que a gente tem passado, e que são penosas para a gente, provavelmente, querida, porque nós estamos tentando fazer algo em nós mesmos. Nós não estamos conscientes do maior que habita em nós. 1 João 4,4 diz que o maior habita em mim. E muitas coisas que a gente tem sofrido, apanhado da vida, é porque nós não estamos conscientes dele em nós. Não estamos conscientes dessa força e dessa capacidade que é dele em nós. Então, quando você se debater com alguma situação, examine a si mesmo. Tenta ver se você não está tentando fazer algo na sua força, sem pedir ajuda dele. Sem olhar para ele primeiro. Amém? Assim, eu não estou querendo trazer uma palavra de peso para você, nem de condenação. Mas muitas vezes, lutas que poderiam ter sido rápidas, resolvidas, porque ele já tem tudo pronto para nós, nós estamos levando tempo para sair. Tempo para sair, porque a gente está tentando fazer sozinho. E esquecendo que nós não precisamos estar sozinhos.
Nós fomos chamados para viver nele e andar nele, e não mais andar sozinho por essa terra. Amém? Você é nova criatura. Se você for para 2 Coríntios 5,17, vai dizer que você é nova criatura. Você não está se tornando uma nova criatura. Você é, se você recebeu a Cristo, você já é uma nova criatura. Então nós precisamos aprender mais, ler mais versículos e estudar mais sobre o que significa o estar nele. O que significa o ser um com ele. Amém, querido? Sabe, mas graças a Deus, que uma vez que revelação de quem nós somos nele, de que ele habita em mim e que eu não dependo da minha força, uma vez que essa revelação chega no seu espírito, querido, no seu eu interior, a luta aqui, a luta na sua mente, a luta ao seu redor, ela acaba. Ele já venceu. Ele já venceu. Então o que a gente precisa é ser rápido para lembrar que eu não preciso lutar isso aqui sozinho. Na verdade, eu não preciso nem lutar, ele já venceu. Eu preciso receber a vitória que ele já conquistou por mim. Amém? Aleluia. Às vezes as pessoas olham para as outras e pensam que uma tem mais fé do que a outra. Porque que fulano ou ciclano já venceu isso e eu não venci. Mas, querido, muitas das situações que você pensa que é um problema de fé, na verdade é um problema de identidade. É um problema de você não saber, não ter essa consciência, esse pleno conhecimento de quem você é nele e do que você tem nele, do que você pode nele. Muitas vezes a gente pensa, minha fé não funciona, mas não é isso, querido. Às vezes você está precisando de conhecimento, porque o conhecimento ele liberta. Amém? Então sempre que você olhar isso, lembre-se que Deus já te deu uma medida de fé. Já existe uma medida de fé dentro de cada um de vocês. Quando você nasceu de novo, ele deu uma medida de fé para cada um de nós. Não é falta de fé, existe fé aí dentro. Muitas vezes é falta de entendimento da sua identidade nele. Amém? Aleluia. Aleluia. Nós somos seres limitados sem os pensamentos de Deus. Nós somos seres limitados sem Ele em nós. Mas com Ele em nós, nós somos ilimitados. Com os pensamentos dEle em nós, nós podemos vencer qualquer batalha na mente, qualquer batalha que se coloque diante das nossas vidas. Mas é preciso que a gente se aproprie dos pensamentos dEle. Se aproprie dessa palavra, se aproprie dessa identidade que já é sua. Sabe, o inimigo não quer que você saiba quem você é. Ele quer que você permaneça na ignorância, porque uma vez que você sabe quem você é em Cristo, não há nada que Ele coloque diante da sua frente que você já não diga, ei, chegou tarde. Eu já venci, Cristo que está em mim já venceu. Eu já recebi a minha vitória. Então, muitas vezes, a gente precisa se lembrar, estar mais consciente disso, amém? Aleluia, Ele não nos chamou, Ele não nos encheu dEle mesmo para que a gente continue vivendo da mesma maneira. Para que a gente continue vivendo a velha vida, o velho homem. Não, Ele nos chamou para que a gente viva uma vida não mais natural, mas uma vida sobrenatural. Uma vida acima da natural. Então, muitas vezes que você olha para as situações, olha para o que está diante de você e naturalmente não tem solução, se alegre, porque dentro de você existe Ele, que te oferece uma vida sobrenatural. Você não anda mais preso a uma vida natural. Você anda numa vida sobrenatural. Tenha consciência disso. Você foi chamado para viver não mais no natural, mas no sobrenatural. E como nós fazemos isso? A própria palavra nos ensina como nós fazemos isso. Romanos 12:2 vai dizer que nós precisamos renovar a nossa mente. Renovar a nossa mente pela palavra. Amém? É a palavra que vai produzir essa limpeza do pensamento errado e trocar pelo certo. É a palavra que vai produzir o conserto que precisa ser consertado. É a palavra que faz. Amém? Aleluia. Nós precisamos não nos amoldar
aos padrões desse mundo, mas nos transformar pela renovação da nossa mente. Amém? Aleluia. Uma mente não renovada, querido, é uma mente que não pensa como Deus pensa. Muitas vezes a gente pensa coisas que não estão em linha com a palavra do Senhor. Não estão em linha com os pensamentos do Senhor. E esse é um sinal de uma mente não renovada. Então, se você identifica na sua vida algo que você sabe que não está em linha, se alimenta disso. Se alimenta específico sobre o que você sabe que você precisa, para que a palavra produza a limpeza que precisa ser feita. Graças a Deus por isso, porque na nossa força a gente não conseguiria, mas na capacidade dEle, no que Ele tem disponível para nós, é possível. Andar nele é possível só porque Ele mesmo colocou essa capacidade dentro de nós. Na nossa força não seria possível andar nele. Não seria possível viver nele, mas porque Ele mesmo habita em nós e porque Ele mesmo põe a capacidade dele em operação, à medida que a gente concorda com isso, Ele mesmo vai produzir essas coisas em nós. Amém? Aleluia. Obrigada, Pai. Sabe, querido, se nós estabelecermos isso firmemente em nós, não há nada que a gente não possa enfrentar nessa vida e mesmo assim ter alegria, ter paz. Sabe, a palavra nos diz isso, que o reino dele é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Você não precisa desfrutar nem mesmo da sua alegria. Você tem a alegria dele disponível. Você não precisa buscar da sua paz ou da paz que a circunstância esteja favorável, mas da paz dele. Amém? Sabe, você não se debate com questões de cura quando você sabe quem você é nele. Porque você já é curado e sarado. Porque já está dentro de você, porque você está em Cristo. Você não vai se debater com questões de prosperidade se você já está nele. Porque Ele está em você, Ele já te supriu de tudo. Qualquer questão, você não vai se debater com questões de andar em amor, perdão, bom ânimo. Se você entender quem você é nele, porque é nele que você é capaz de perdoar, é nele que você é capaz de andar em amor, é nele que mesmo o cenário estando completamente desfavorável, você pode ter bom ânimo. Se você está firmado e tem conhecimento e sabe, eu estou nele, eu estou em Cristo, nada vai te parar, amada. Nada vai te parar, amém? Então eu quero que hoje você compreenda essas verdades. Na verdade, que você tenha revelação dessas verdades. Porque eu sei que para todo mundo o dia mal vem. Mas se a gente está firme nele, construindo a nossa vida nessa rocha, que é Cristo Jesus, o firme fundamento, a tempestade pode vir, os ventos podem agitar, mas eu estou nele, eu estou em Cristo. E Ele já venceu o mundo. Ele já venceu o mundo, amém? Aleluia, nós vivemos, querido, de dentro para fora. É de dentro para fora, não é o contrário. É o seu espírito que tem que influenciar a sua alma, o seu corpo e todo o seu redor. Não é o cenário ao seu redor que tem que influenciar o seu espírito. Não é sua alma que tem que influenciar o seu espírito. Não é o que você sente na sua pele, no seu corpo, que tem que influenciar o seu espírito. Mas é o seu espírito, fortalecido nele, firmado nele, que tem que influenciar todo o resto. E todo o resto vai ter que se sujeitar a Ele, a Cristo. Aleluia. Aleluia. Nós precisamos treinar a nossa vida cotidiana, lembrar dessas verdades, nos apropriar delas, vivermos elas. Amém? Eu compartilhei com os ministros de cura uma história que eu ouvi que tem me impactado bastante. É uma história do irmão Kenneth Copeland. E eu ouvi recentemente numa ministração da pastora Nancy Dufresne. Eu não sei quem aqui conhece o ministério do Kenneth Copeland, mas ele tem um grande ministério nos Estados Unidos. E essa história curtinha aqui que eu vou contar para vocês, mas lá em meados dos anos 70, ele ouviu um comando do Senhor, e esse comando era:
eu quero que você dê $50.000 para o ministério do Kenneth Hagin. Amados, $50.000 é muito dinheiro hoje, mas naquela época representava muito mais. Muito mais. E ainda naquela época, o irmão estava em dívida, recém tinha começado a caminhar sobre essas verdades, sobre prosperidade. Mas o que eu quero te chamar a atenção e o que me impactou tremendamente foi a resposta dele. E a resposta dele, querido, foi: em Cristo eu tenho. Em Cristo eu posso fazer isso, sabe? Eu amo essa história, ela me inspira, porque ele teve uma habilidade, uma tempestividade em não olhar para a conta bancária dele, não olhar para a situação dele natural, mas simplesmente ao ouvir o comando do Senhor, obedecer. Obedecer, concordar e falar: em Cristo eu tenho. Em Cristo eu vou fazer isso. Amém? E resumindo bem a história, esse dinheiro que ele não tinha, ele começou a pegar todo o dinheiro que ele tinha, que se usava muito dinheiro em espécie na época, né? Então, toda vez que ele quebrava uma nota, que ele trocava a nota, ele pegava o troco e colocava numa caixa de sapato e deixava esse troco lá. E quando a caixa enchia, ele mandava para o ministério do Kenneth Hagin. Ele fez isso algumas vezes. E depois de um tempo, ele entrou em contato com o ministério do Kenneth Hagin e perguntou: quanto eu já mandei? Porque ele não contava, ele só acumulava e mandava, acumulava e mandava. E ele teve o seguinte retorno: você já nos mandou muito mais do que $50.000. Aleluia! E ele conta ainda que ele tem certeza que naquele troco não tinha $50.000. Mas ele entrou, acredito eu, com que ele foi guiado. E o Senhor multiplicou. E o Senhor multiplicou. E aquela semente, amado, nós somos frutos daquela semente. Amém? Nós somos frutos dele ter plantado também no ministério de Kenneth Hagin. Amém? E eu sou grata a isso. E eu penso assim: uau, que mente renovada. Que mente renovada. Porque essa, querido, foi a resposta de uma mente renovada. Uma mente que não olhou para a sua condição. Uma mente que não ficou ponderando de da onde eu vou tirar tudo isso de dinheiro, eu estou em dívida, o que eu vou fazer? Não, mas ele respondeu simplesmente: em Cristo eu tenho. Em Cristo eu vou mandar isso, amém? Aleluia. E eu acho isso mais uma nuance genial do Senhor, porque Ele nos chama, Ele nos comanda a algo para nós cooperarmos com Ele. Ele mesmo dá a capacidade para aquilo ser feito, amém? Ele é quem faz o trabalho, é Ele quem faz através de você. E ainda assim você sai abençoado disso. Não é um excelente negócio? Ele te comanda algo, você só diz sim, você só obedece. Tudo é feito através dele. E ainda assim você é abençoado por isso. Aleluia. E é como nós lemos em Atos 17:28. Nele nós nos movemos. Você consegue entender que aqui houve um movimento do irmão Kenneth Copeland? Ele pegou junto, ele não ficou parado só, em Cristo eu tenho, e ficou, sei lá, esperando que 50.000 chegasse. E ainda me impressiona nessa história a capacidade dele reconhecer que aquilo ali era semente, não era pão. Porque não chegou $50.000 de uma vez para ele reconhecer: tá aqui os $50.000 que o Senhor mandou eu dar para o Kenneth Hagin. Não foi assim, foi de pouco. E ele tinha capacidade de compreender: isso é semente, não é pão. Isso é semente, não é pão. Sabe? Nós precisamos obedecer. Então, nunca olhe para o plano de Deus e fique aí se imaginando: como eu vou fazer isso? Querido, deixa eu te dizer uma coisa: não vai ser você que vai fazer. E glória a Deus por isso. Não vai ser você que vai fazer. É Ele quem faz através de você. É Ele quem faz. Então, se Deus te der um comando específico, que no natural você não se vê fazendo, no natural você não se vê vivendo aquelas coisas, o que Ele está buscando de você é o seu sim. É a sua fé e o seu sim. E Ele vai fazer através de você. Amém? Você concorda comigo que um comando desses, de $50.000, pode tiltar a cabeça de alguém, se tentar fazer nele mesmo?
mas se espera nele, se conhece a ele, se coopera com ele. Foi feito e é feito, amém? Aleluia, aleluia. 1 Coríntios 3:9 vai nos falar que nós somos cooperadores dele, amém? Eu quero que você preste atenção que você é cooperador dele. A obra é dele, querido. Ele não é cooperador da sua obra. É você que é cooperador dele. Um cooperador está ali para auxiliar um trabalho principal. Amém? O trabalho principal é dele, não é seu. O trabalho pesado, por assim dizer, é dele, não é seu. Ele precisa de nós para cooperarmos com ele. Amém? A parte do invisível é com ele, a parte do manifestar é com ele. A nossa parte, como cooperadores de Deus, é fé e obediência. Fé e obediência. Eu gosto muito que na língua francesa, além do sim, que é o oui, eles usam bastante o de acordo, que a gente não está acostumado a usar, assim, no dia a dia, né? A gente usa de acordo, talvez quem trabalha aí com um meio corporativo para responder um e-mail, para autorizar alguma coisa, mas eles usam o de acordo, assim, vamos dizer, normalmente, na vida cotidiana, o d'accord. E eu, particularmente, eu gosto do peso que um de acordo traz. Tem um sentimento para mim de autorização, de uma concordância firme, sabe, querido? Então, eu entendo que muitas vezes o Senhor está simplesmente nos dando instruções e pedindo para a gente, querendo, na verdade, escutar um sim, um de acordo. E eu tenho estudado sobre isso justamente porque eu quero ficar rápida, tempestiva, à medida que eu escuto o Espírito Santo falar, eu estou de acordo, Pai. Eu estou de acordo, Pai, eu concordo, Pai. Sim, Pai, sim. Ele quer de você o seu sim. Amém? Aleluia. Aleluia. Tudo que Ele precisa de nós, Pai. Oh, aleluia. Tudo que Ele te pede, querido, tudo que Ele te instrui. Nunca foi e nunca é a intenção dele que você faça no seu braço, que você faça na sua força, que você faça na sua habilidade. Se a instrução dele, se está nessa palavra, se o Espírito Santo te deu uma instrução específica, entenda que não é na sua força, não é na sua capacidade. E sabe, querido, nem poderia ser, porque, aleluia, porque em nada ele seria glorificado se fosse na minha força. Em nada ele seria glorificado se fosse no que eu já tenho, no que não exige fé da minha parte. Mas aquilo que ele te comandar, que vai exigir fé, e você sabe que naturalmente você não faria, amado, nisso ele é glorificado. Nisso ele vai ser glorificado. Então, toda instrução que o Senhor nos der, a gente não precisa tentar fazer na nossa própria força, na nossa habilidade, mas com a consciência de, em Cristo eu posso fazer. Na força dele eu posso fazer. Na graça dele eu posso passar. Na habilidade dele eu posso fazer isso. Nos recursos dele eu tenho. Nos recursos dele eu posso fazer. Amém, querido? Aleluia. Sabe, querido, ele não nos encheu dele mesmo para que a gente gaste de nós. Não, é para gastar da habilidade dele. É para usar do que ele já colocou em você. Amém? Então, como a gente leu lá em Colossenses, extraia dele. Ele deseja isso, que você extraia dessa força, que ele sabe que não é natural, é sobrenatural. Você precisa dessa força sobrenatural para determinadas coisas. Então não tenha receio, extraia dele, ele já deixou disponível. Eu quero te lembrar, querido, que nem Jesus, enquanto estava nessa terra, fez o que fez na força dele. Amém? Vamos lá comigo para João 14. Aleluia. Aleluia. Sabe, se nem Jesus fez o que fez no braço dele, querido, pensa se a gente vai fazer. Né? Pensa comigo aí. Quando eu olho para isso, eu penso, é verdade, Jesus precisou do Pai, eu também preciso. Por que eu vou fazer na minha própria força? Amém?
E João 14:10 diz: não crês tu que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Amém? Jesus tinha consciência plena, por conta da comunhão que ele tinha com o Pai, de que ele não fazia as coisas por ele mesmo, mas o Pai que estava nele é quem fazia as obras, amém? E nós precisamos andar conscientes disso também, que é o Pai que está em mim, Jesus que está em mim, o Espírito Santo que está em mim, é Ele quem faz, não sou eu mesma, não são os meus recursos, mas é os recursos dEle quando Ele comanda, não é na minha habilidade, é na habilidade dEle, não é no meu diploma, não é na minha escolaridade, não é no meu networking, não é na minha capacidade, é na dEle. Amém? É na dele que ele nos chama para operar. Amém? E cooperar com a obra dele. Aleluia. Eu quero que você saia daqui compreendendo isso. Amém? Não é na sua força. Amém? Vamos comigo lá para o Evangelho de João. A gente vai ver mais uma vez aqui Jesus trabalhando não na força dele. Aleluia. Enquanto ele estava aqui no ministério terreno. Amém, querido? Então, vamos lá. João 6, a partir do 5. Aqui é a primeira multiplicação. E essa primeira multiplicação dos pães e peixes está nos 4 evangelhos, mas a gente não vai ter tempo de ler todos aqui, amém? Mas eu quero que você leia cada um em casa, porque você vai ver cada apóstolo contando de uma maneira. Amém? E todos chegam na mesma conclusão, é claro, mas assim, alguns você vai ver que tem uns versículos a mais e tal, tanto que a gente vai ler em 2 deles, tá bom? Então vamos lá. João 6, a partir do 5. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, disse a Felipe: onde compraremos pão para lhes dar de comer? Amém? Pausa aqui, querido. Quando Deus te faz uma pergunta, presta atenção. Ele está querendo te ensinar alguma coisa, amém? Sabe que nem quando a gente faz com criança, que a gente pergunta para ela aprender? Deus sabe todas as coisas, amém? Quando Ele te pergunta algo, é porque Ele está querendo te ensinar algo a respeito daquilo ali. Ele quer que você saiba algo a respeito daquilo. Então aqui Jesus pergunta, porque Ele está querendo ensinar algo, amém, querido? Vamos seguir aqui no texto. Mas Jesus disse isso para testá-lo, porque sabia o que estava prestes a fazer. Mais uma vez, vamos pausar aqui, querido. Olha a consciência de Jesus, de saber em quem ele estava e quem fazia através dele. Ele já sabia o que estava prestes a fazer. E veja que por conta dessa sintonia afinada entre ele e o Pai, coisas foram antecipadas a ele. E da mesma maneira é com a gente, querido. Quando você está com a sua sintonia com o Espírito Santo, afinada, coisas vão ser antecipadas para você. Então, preste atenção nessas coisas, amém? Vamos seguir aqui. Felipe respondeu: nem mesmo 200 denários de pão seriam suficientes para que cada um recebesse um pedaço. Um dos discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, disse a Jesus: aqui está um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Vamos parar aqui também. Repara o que o André fala primeiro. Vocês repararam que o André fala primeiro do que tem disponível? André primeiro, mesmo considerando aquela multidão que estava ali, um menino veio e ofereceu 5 pães e 2 peixinhos. Talvez André nem considerasse o que o menino falou. Talvez já dispensasse o menino. Mas, de alguma maneira, André olhou aquilo como disponível. O menino já sabia que era disponível, tanto que ofereceu. Graças a Deus pela vida desse menino. Ele já sabia que era disponível e ofereceu. E André fala para Jesus: olha, tem aqui 5 pães e 2 peixinhos. Mas, ao mesmo tempo que ele fala o que ele tem disponível, a frase seguinte ele fala: mas o que é isso diante de tanta gente? Primeiro ele fala o que ele tem disponível e logo ele volta e olha para a situação. Olha para a multidão, olha para o cenário que está proposto. Amém?
E ali, queridos, estavam cerca de 5.000 homens. E a palavra não registra quantas mulheres e crianças ainda tinham nessa passagem. Então, era muita gente para alimentar. Era muita gente, amém? Vamos seguir aqui, mas agora eu quero que a gente vá lá para o Evangelho de Lucas. Então, vai lá comigo para Lucas 9. Aleluia, a gente vai pular alguns versículos. Lucas 9, 16. Aleluia. E Jesus, pegando os 5 pães e os 2 peixinhos, ergueu os olhos para o céu, os abençoou, partiu e deu aos discípulos para que os distribuíssem entre o povo. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que sobraram foram recolhidos 12 cestos. Aleluia! Sabe, amado, nesse único versículo aqui, Lucas 9,16, aleluia. Tem tanta coisa que aconteceu aqui, querido, tanta coisa nesse único versículo. Sabe o que eu aprendo aqui olhando para Jesus? Que quando o que você tem nas suas mãos não é suficiente, importa para onde você olha. Ele segurou aqueles 2 pães e 5 peixes nas mãos, mas ele não olhou para o que estava na mão dele. Ele ergueu os olhos para o céu. Ele ergueu os olhos para o céu e os abençoou. Sabe, querido, quando o que tem nas suas mãos naturalmente, você olha e não é suficiente, importa porque você dá atenção. Importa se você vai manter o seu olhar para cá, porque é natural, porque está na sua frente, ou se vai olhar para Ele, onde tudo é possível. Olhar para o alto, da onde vem o nosso socorro. Olhar para dentro de si mesmo. Dentro de si mesmo, que Ele já está em você. A palavra nos diz que Ele veio fazer morada em nós, moradia fixa, querido. É fixa, não é uma visitação, querido. Quando o que você tem naturalmente não é suficiente, você não depende do que é natural. Você ergue os seus olhos para o céu. Amém? Aleluia! É tão lindo o que Jesus fez nessa passagem, o que Ele nos ensina. Sabe, queridos, isso importa para onde você está colocando a sua atenção, aonde está na sua fé. E veja que a gente falou já sobre isso hoje. A fé tem um movimento. Você se dá conta que a multiplicação não aconteceu aqui nas mãos de Jesus? Eu até brinquei hoje ou ontem com o Lucas que imagina se acontecesse nas mãos de Jesus, Ele não ia dar conta de segurar a quantidade de comida para 5.000 homens, mais crianças e mulheres. Ia ser que nem aquelas cenas de desenho animado que assim faz uma montanha em cima da pessoa. Não, querido, a multiplicação não aconteceu aqui. A multiplicação foi no movimento. Foi enquanto era distribuído. Enquanto era distribuído. E mais uma vez, o nosso Deus maravilhoso quebra qualquer outra lei. Porque se diz que ao dividir diminui, não, Ele multiplica. Eu divido e Ele multiplica. A lei dele está acima das leis naturais desse mundo. A lei dele, a lei da fé, está acima de qualquer lei matemática. Aleluia! Ele está pronto para multiplicar. Aleluia! É ao dividir que Ele vai multiplicar. Amém, querido? Aleluia! E sabe, se a gente voltar lá para o Evangelho de João, você vai ver que isso foi distribuído do quanto as pessoas queriam. As pessoas colocavam a mão naqueles cestos e pegavam para se fartar. O quanto elas queriam. Eles não foram distribuídos assim, irmão, pega um pouco aqui, porque olha o tanto de irmão que ainda tem para eu servir. Não foi desse jeito, não foi uma medida contida. Era do quanto eles queriam, do quanto eles queriam. E eu te pergunto essa noite, querido, quanto você quer? O que você quer, querido? Porque vai ter e vai sobrar. Vai ter e vai sobrar. Amém, querido? Aleluia. Ele precisa de nós, essa consciência e esse movimento. Esse movimento, fé e obediência andam juntas, mas precisam de um movimento da nossa parte. E querido, quando você obtém essa consciência, essa revelação, esse entendimento de que é Ele quem faz, é em Cristo. É em Cristo, não é na minha habilidade. Ele quer que a gente pense como Ele pensa, querido. Ele quer que a gente pense como Ele pensa. Ele quer que a gente fale como Ele fala.
E Ele deseja que a gente faça o que Ele fez, amém? Amém, aleluia. Você não é chamado para operar, para trabalhar para si mesmo, mas nele. Aleluia, aleluia. Obrigada, Pai. Eu quero já chamar a equipe de louvor aqui. Obrigada, Pai. Obrigada, porque nós fomos chamados para viver em Ti. Sabe, queridos, essa consciência firmada em nós, em Cristo, nele, dele. Oh, aleluia. Isso vai transformar as nossas vidas. Aleluia, que você esteja rápido, habilidoso em reconhecer isso, sabe? E quando você reconhecer qualquer fluir que vem na sua vida, você vai estar pronto para reconhecer, inclusive, o que não é dele. Eu já citei aqui hoje, Romanos 14:17 nos diz que o reino dele é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Quando nós sabemos quem somos nele e em que reino nós devemos estar, qualquer fluir que não seja de justiça, paz e alegria, nós seremos rápidos e habilidosos para reconhecer que não é dele, não está em Cristo. Você concorda comigo que preocupação não é um fluir de paz? Se não é um fluir de paz, eu não preciso me sujeitar, porque eu estou nele. E o reino dele é justiça, paz e alegria. Você concorda comigo que falta não é um fluir de paz e alegria? Eu não preciso me sujeitar a nenhuma falta, porque eu estou nele. E nele eu sou suprida de todas as coisas. Você concorda comigo que condenação não é um fluir de justiça, de paz e de alegria? Eu não preciso andar condenada por coisa alguma, porque Cristo já levou os meus pecados. Ele já esqueceu o meu passado, eu não preciso ficar me lembrando. E esses fluir não estão na minha vida. Eu não preciso me sujeitar a esse tipo de fluir. Sabe, queridos, essa consciência cada vez mais firme em você, cada vez mais firme em você. Aleluia, você vai. Não importa a afronta, não importa o fluir contrário a essa palavra que vier diante de você, você vai estar rápido para reconhecer o seu lugar. Porque o que você precisa reconhecer é o seu lugar. O seu lugar é em Cristo. Esse é o seu lugar. Eu também já falei aqui hoje, eu quero repetir. 2 Coríntios 5:17 diz que se você está em Cristo, querido, se você está em Cristo, você é nova criatura. Você é nova criatura. Nova criatura. Então deixa o velho homem para trás. Não queira se vestir mais dele, não queira andar com as vestes dele, não queira andar como eu andava antes. Mas saiba que você está pronto, à medida que você é nova criatura, para estar em Cristo. Continue renovando a sua mente através dessa palavra. Continue com essa consciência, amém? Aleluia, eu me alegro que com essa consciência não há nada que venha contra nós, que nós não vamos sair vitoriosos, porque Ele já nos deu a vitória, amém? Eu me alegro com essas verdades e eu espero que você se alegre com isso também. Se alegre com saber quem você é nele, amém? Levanta as suas mãos, eu quero orar com você. Pai, nós te agradecemos pelo que o Senhor já fez, Pai. Nós te agradecemos, Pai, pela sua revelação. Obrigada, Espírito Santo, por uma plena consciência, Pai, na vida dos meus irmãos, do lugar deles, Pai, de quem eles são em Ti, Pai, e quem você é neles, Pai. Obrigada, Pai, por eles rápidos em reconhecer a Ti, Pai. Obrigada por eles se movendo em Ti, Pai, de uma maneira que eles nunca se moveram antes, Pai. Muito obrigada, Senhor, porque a Tua palavra, ela é vida para nós, Pai. Nós reverenciamos a Sua palavra, a Tua presença, Pai. Obrigada porque nós não fomos chamados para andar em nós mesmos, Pai, mas em Ti, em Cristo, Pai, no maior que já habita em nós, Pai. Muito obrigada, Pai. Eu Te louvo e eu Te agradeço. No nome de Jesus. Aleluia.
Seja abençoado na prática dessa palavra.